Já faz algum tempo que eu não venho por aqui, estava saudoso, né? E prazer, quando me fizeram o convite, eu disse para a irmã Maria que no dia 8 estava em aberto. Que coisa interessante. Parece que ela me pediu um outro dia, mas infelizmente não foi possível. Mas graças a Deus, esse dia 8, que é hoje, né? Nós estávamos livres. E para mim é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Deus seja louvado. Eu não sei quanto tempo faz que eu não venho aqui, mas já faz algum tempo, né? Já faz mais de anos, né? Porra! Que coisa! É cuidar do meu conforto, né? Obrigado, Joel. Cantamos, agora mesmo, há cerca da última hora. Eu estava vendo uma matéria que estava passando, e lá na Europa, eles têm um relógio, não sei se vocês já viram isso. Eles têm um relógio que marca o tempo da Terra. E neste relógio, ano passado, ele deu mais uma andada no ponteiro. E segundo eles lá, disseram que faltam apenas 12 minutos para meia-noite. É interessante. Eles não têm nada a ver com a Bíblia, eles não têm nada a ver com isso, são céticos, são incrédulos, são pessoas que fazem isso, e este relógio, segundo eles, está marcando o tempo da Terra, e diz lá neste relógio que faltam apenas 2 minutos, eu não sei para quê, mas segundo eles, para meia-noite. O que significa isto? Eu não sei quanto tempo leva para passar 1 minuto, se 1 ano, se 10 anos, não diz. Mas os cientistas, noutra hora, outra matéria, pelo que está acontecendo no planeta, queimadas e tal, muita desordem, eles disseram que se continuarmos assim, o planeta não tem mais 30 anos. Quer dizer, 30 anos para um planeta não é nada, né? Eu falei com uma pessoa agora, hoje pelo dia, e nós conversávamos, aí ele disse assim, não, eu já estou em São Paulo há 2 anos. Eu disse, eu não acredito. Já fazem 2 anos que você foi para São Paulo e voltou? Ele disse, caramba, parece que foi ontem. Não sei se vocês perceberam, mas o tempo está passando assim numa velocidade tão grande, não é verdade? Que a gente já está se encontrando, eu acho que nem muito rápido, né? Muito rápido. Eu lembro de um texto que o Eterno fala, o Senhor Jesus Cristo diz assim, e para que muitos não se perdessem, aqueles dias seriam abreviados. Foi assim, Joel? Os tempos seriam abreviados. Interessante. Não sei se tem alguma relação com o que está acontecendo, mas é bom a gente levantar a cabeça. É bom a gente começar a perceber as coisas de forma diferente. E é bom a gente começar a pensar diferente. Eu estava falando agora com a minha neta, e eu estava dizendo para ela acerca de muitas coisas, que, sabe, meu amor, a gente nesse mundo, se formos fazer a vontade deste mundo, nós iremos o tempo todo estar mentindo, porque o mundo é uma mentira. Tudo não passa de uma mentira. Nós estamos passando agora por uma situação, essa da máscara, é uma farsa, uma grande farsa, que estão enganando as pessoas, e nós estamos obedecendo. Eles estão dizendo que podem nos controlar, e é verdade. Todos nós estamos sob o controle do sistema, e infelizmente, alguém me perguntou se eu estava com medo. Sabe por quê? Porque a ideia é passar medo, terror às pessoas. As pessoas precisam estar com medo, porque com medo facilmente são controladas. Vocês estão entendendo? É por isso que as mídias
ficam mandando terror para as pessoas, só falam de morte, milhares de mortes, está morrendo todo mundo e tal, abrem covas e mostram para as pessoas, e dizem, vai morrer 1 milhão e tal, tudo não passa de mentira. Esse problema aí, essa Covid, pelo estudo que se fez no mundo, é uma morte para cada 27 milhões, veja a proporção, é ganhar numa loteria. Aí você pode me perguntar, e essas pessoas que estão morrendo, que eles dizem que é com Covid? Cada óbito registrado Covid são 18 mil reais que o Estado tem que pagar. Então, quanto mais mortos, mais dinheiro. Vocês estão entendendo a coisa? É política, é mentira, é tudo isso. Tudo isso. Os filhos de Deus não devem ter medo. Sabe por quê? Porque, diz a palavra, nenhuma praga baterá na tua tenda. Você acredita nisto ou não? Então nós estamos guardados pelo Todo-Poderoso. Nós estamos guardados pelo Todo-Poderoso. Nós estamos passando agora por uma situação. Olha só o que é que vai acontecer. Todo mundo já sabe disto. No próximo final de semana tem eleição. Depois da eleição vai ter um lockdown. Todo mundo sabe disto. Não é um negócio para a gente pensar e dizer, estão nos enganando? Meus amados, o negócio é o seguinte, a última hora é esta. Nós precisamos levantar a cabeça e tirar os nossos olhos dessa direção. Nós temos que colocar os nossos olhos noutra direção. É outro caso que está acontecendo. As coisas nesse mundo funcionam assim, chamam muito nossa atenção. Você sabe como é que funciona o ilusionismo? O ilusionismo, o indivíduo, ele chama você para olhar para essa mão, enquanto que a outra faz outra coisa. E você não percebe. E quando você vê a coisa acontecer, você diz, como foi que isso aconteceu? Aí isso dá-se o nome ilusionismo. Assim acontece com o mundo. O mundo que nós vivemos é uma ilusão. Estão nos enganando o tempo todo, enquanto outras coisas estão acontecendo no universo, e é isto que deve importar. Querem tirar nossa atenção do principal objetivo das nossas vidas. O nosso objetivo é a eternidade, que os nossos olhos estejam voltados para a eternidade. Esse é o nosso objetivo. E nós precisamos buscar isto. Para tanto, Deus nos deu a direção, Deus nos deu o caminho, Ele nos disse como fazer, como alcançar, como trilhar o caminho. Gênesis capítulo 17, é interessante esse texto. Aqui Deus fala com Abraão, e ele diz para Abraão assim, diz o relato que Abraão tinha alcançado a idade de 99 anos. Abraão já estava com 99 anos, ele viveu um bom tempo. E a esta idade o Senhor apareceu para ele. O Senhor foi falar com ele. Olha aí o que ele disse. Abraão, anda comigo, é assim que está escrito aí? Vocês estão lendo? Anda comigo, Abraão, e tu serás perfeito. É assim que Deus está nos dizendo agora. A perfeição significa andar com Deus. É interessante quando você anda com Deus. Quer onde você esteja, a sua mente, ela vai funcionar de uma forma tal, Joel, que se você for acossado, por exemplo, a mentir, você não consegue fazê-lo. Aqui dentro diz para você que você não deve fazer aquilo. E naturalmente você não faz, porque você está andando com Deus. É isso que é interessante. Você pode passar por uma situação e ser tentado. Vamos supor que chegou tarde no trabalho
E aí o patrão veio reclamar e disse: Joel, por que você chegou agora? Aí o Joel pensa: eu vou botar a culpa lá no motorista do ônibus, dizer que o pneu do ônibus furou, mas não que acordei tarde, né? Acordei tarde. Se eu disser que acordei tarde, ele vai brigar comigo. É melhor botar a culpa no motorista. Então você é tentado a fazer alguma coisa errada, mas se você está andando com Deus, você não faz, porque você não consegue fazer isso. Você vai falar a história: ô patrão, eu acordei tarde, eu dormi tarde, eu estava cansado e acabei. E é interessante, por isso que ele disse para Abraão: anda comigo e tu serás perfeito. A perfeição é justamente essa, andar com Deus. E andando com Deus é impossível quebrantar a lei. É impossível você quebrar a lei, né? Porque esses mandamentos estarão sempre dentro de você, e em andando com Deus, naturalmente, você vai obedecer a tudo. É assim que ele fala para Abraão, e Abraão parte para andar com Deus. Abraão anda com Deus, e Deus o considera seu amigo, meu amigo Abraão, deu um apelido para Abraão, Hebreu, chamou Abraão de Hebreu, o amigo de Deus. Interessante. E este Abraão gera duas nações. Essas duas nações são as nações que estão hoje no mundo. Uma da linhagem de Ismael e a outra da linhagem de Isaac. Essas duas nações são as nações que perfazem o mundo em termos religiosos. Só que, como Paulo fala na sua carta aos Romanos, os que vêm da linhagem de Isaac são aqueles que estão sob a promessa de Deus. E os que vêm da serva, não. Porém, seriam uma grande nação também, né? Esses que vieram da serva, podemos dizer hoje que são os árabes, que são inimigos dos judeus, do povo tido por povo de Deus. Só que o povo judeu já não é mais o povo de Deus. Ele perdeu a primogenitura, porque se esqueceu de Deus na sua trajetória. Porém, Abraão continua sendo o objeto de atenção de Deus. E todos aqueles, como Paulo diz, que são de Jesus Cristo, são filhos de Abraão. E como o Senhor Jesus Cristo é rejeitado pelo povo judeu, naturalmente o povo judeu não tem mais a primogenitura divina. Vocês estão compreendendo? O povo começou a andar erradamente. Bem aqui no capítulo 30 do profeta Isaías, diz assim: o que foi que aconteceu? Isaías, no capítulo 30, o povo começou a se desgarrar. E Deus agora chama o profeta e diz: vai lá e fala com esse povo. Ele diz assim, no versículo 1: filhos rebeldes, diz o Senhor. Capítulo 30, versículo 1. Filhos rebeldes, diz o Senhor, tomam conselho, mas não de mim. Olha, tomam conselho, mas não de mim. Pedem ajuda, mas não a mim. Estão buscando outros meios. Ele diz aqui, eles descem no verso 2 ao Egito para pedir, sem pedir o meu conselho, e buscam força e proteção em Faraó. Então, começaram a andar para o lado errado, foram para o mundo. Ali no mundo buscaram sua segurança e se esqueceram de Deus. Se esqueceram, deixaram Deus para segundo plano, terceiro plano.
E agora o Senhor chama o povo de volta, voltem para mim, vocês não sabem o que estão fazendo. Aí no versículo 9 deste mesmo capítulo, ele diz assim: são filhos rebeldes que esqueceram a lei de Deus. Eles deixaram a Torá. A Torá é a Bíblia, o Antigo Testamento, os profetas, os 5 primeiros livros, enfim, todo o Antigo Testamento é a Torá. A Torá foi abandonada. Por que foi abandonada? Porque esse povo começou a seguir pensamentos próprios dos homens. Estes pensamentos, eles foram tomando forma dentro da sociedade judaica, a ponto de eles passarem a fazer oferendas a deuses estranhos. Olha o que está escrito aí em Jeremias capítulo 7, vamos passando à frente, mais adiante, Jeremias capítulo 7, a gente vai dar uma folheada aqui, bem aqui no versículo 16, olha o que é que diz assim, o Senhor falando com Jeremias, ele diz assim: tu, Jeremias, capítulo 7, versículo 16, ele diz assim: tu, Jeremias, não ores por este povo, não procure-me por este povo, não levantes clamor nem oração, eu não vou te ouvir, diz o Senhor, não é verdade? Não vou ouvir a tua oração. Aí, então, por que será, Senhor, que tu não vais ouvir a oração? Veja o verso seguinte: por quê? Não vês o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos, diz eles, apanham a lenha, os pais acendem um fogo e as mulheres amassam farinhas para fazerem bolos a quem? A rainha do céu. Estava adorando uma rainha do céu. Nessa época, a rainha do céu era Astarote, uma deusa fenícia. E depois essa deusa vai mudando de nome. Lá no Egito ela é chamada de Ísis. Lá na Índia ela é chamada de Ishtar. Ela entra no Novo Testamento como Diana. E na nossa sociedade hoje ela é Maria, mas é a mesma rainha do céu. Então o povo já estava congregando e adorando a rainha do céu. Interessante. Como é que chegou a esse ponto? Porque se distanciou, perdeu o contato com o Criador. Não andou nos caminhos que o Eterno tinha projetado e se esqueceram de Deus. E aquilo que faziam, achavam que era para Deus. Esse que é o problema. O caso de Caim e Abel foi o seguinte: quando Caim oferta os frutos, ele oferta para Deus, mas quem recebe é o diabo e ele não sabe. Você está compreendendo a coisa? Tem sacrifícios que a gente faz achando que está fazendo para Deus, porém quem está recebendo lá na ponta é o diabo. É isso que a gente precisa entender. Será que estamos fazendo a coisa certa para Deus? Ou será que isso que nós estamos fazendo é para o diabo? Isso diz respeito à adoração. Isso diz respeito à nossa vida, a tudo que estamos fazendo. Porém, nós temos a Bíblia para poder entender como é que vamos fazer isso. Será dentro da simplicidade, dentro daquilo que Deus determina. É simplesmente uma coisa que Deus nos pede. Quando os judeus iam se aproximar dele, olha aí Isaías 58, quando os judeus se aproximavam dele e faziam ofertas, ele diz assim, Isaías capítulo 58, versículo 1, ele diz assim, para o profeta: olha, diz a eles o pecado deles, proclama o pecado deles a plenos pulmões, Isaías 58, verso 1, e aí então, no verso 2, é dito assim: eles me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, mas não deixa o direito do seu Deus, e perguntam pelos direitos da justiça, e eles dizem para Deus:
por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Eles estão perguntando para Deus isso. Eles dizem, por que nós afligimos as nossas almas e tu não tomas conhecimento? Eles estão perguntando para Deus, eles estão fazendo ofertas para Deus, tudo que eles estão fazendo é para o Criador, e agora eles estão perguntando, tu não estás atendendo por quê? Porque tinha algo errado nesta oferta, tinha algo errado no culto, tinha alguma coisa que estava errada. Aí Deus diz o erro, verso 4, eis que quando, 58, verso 4, eis que para contendas e debates jejuais, para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então, tudo o que vocês estão fazendo, ele dizia, é para vocês, não é para mim. Tudo o que vocês estão fazendo, dizia ele, é para que vocês sejam abençoados. Mas não é disto que eu estou falando. Eu estou falando de um outro jejum que vocês não conhecem. Aí ele diz aqui, qual é o jejum? No versículo 6. Não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, e deixe livres os oprimidos, despedaças todo o jugo? Porventura, não é que também repartas o teu pão com o faminto, recolhas o pobre na sua necessidade, cubras o nu, enfim. Em outras palavras, o que Deus quer de nós é que nós vamos praticar cristianismo salvando almas. E aquele povo não fazia isso. Aquele povo tinha para si, de si para si, apenas. E eles se fecharam de forma tal que os outros não tinham acesso. Em Mateus capítulo 23, olha o que está acontecendo. Nós vamos ter que folhear a Bíblia aí muito. Bem aqui, o que foi que aconteceu? Mateus 23, se não me falha a memória, diz assim, o versículo é o versículo 15, 23, 15, ele diz assim, vocês são hipócritas, vocês percorrem mar e terra para fazer o quê? Para fazer um prosélito, e quando vocês fazem ele, o tornam mais herdeiro do inferno do que do céu. Não é assim que está escrito? Você sabe o que é um prosélito? O prosélito era um indivíduo que era convertido ao judaísmo, e ele está dizendo aqui, que para eles fazerem um prosélito, eles viravam terra e mar. O que significa isso? Passavam anos até para batizar uma alma. E diz, e quando vocês batizam, ele se torna mais herdeiro do inferno do que do céu. Por quê? Porque o prosélito, ele era o indivíduo que era convertido ao judaísmo. Ele entrava no judaísmo, ele tinha que cumprir todas as regras do judaísmo, mas ele não tinha direito à vida eterna. Vocês estão entendendo? Só quem tinha direito era o judeu, o prosélito não. E ele entrava, cumpria tudo, por isso que Deus diz, e o tornas mais herdeiro do inferno do que do céu. E Deus está dizendo que não é nada disto, porque tanto judeu como grego, tanto judeu como qualquer outro tem direito à eternidade. Era isso que Deus estava dizendo, e eles não entendiam, ou eles não aceitavam, como até hoje não aceitam. Eles não aceitam essa ideia de que os outros povos tenham direito à vida eterna. Você sabia disso ou não? O judeu hoje, lá em Israel, eles estão exclusivistas. E agora está havendo um movimento no mundo para que seja restaurado o santuário, para que voltem a sacrificar, para que Deus venha, olha só a ideia. Porque se não for por ali,
segundo o que está escrito em Romanos, a salvação vem pelo judeu. Então, o judeu ele tem que ser reerguido na sua condição nacional para que Deus venha. Então, Deus só vai vir quando eles começarem a sacrificar lá. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Porque o que diz em Daniel, capítulo 9, diz que, quando o anjo fala com Daniel, diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É assim que está escrito lá? As 70 semanas. Quando o Senhor Jesus Cristo é crucificado, e lá na cruz ele diz, está consumado. Você sabe o que ele está dizendo com isso? Que o tempo para o povo judeu acabou. Está consumado. Vocês estão entendendo? As 70 semanas se cumpriram ali, e aquele povo deixou de ser o povo de Deus. Deixou de ser o povo de Deus. Mateus 22, diz assim a história, o Senhor Jesus Cristo está contando essa história aqui, agora é interessante, ou mais interessante, essa história que conta o seguinte, um rei foi celebrar as bodas de seu filho, e mandou chamar os convidados, para uma festa de casamento. Você é convidado com antecedência, sim ou não? Com muita ou com pouca antecedência? Com muita, para quê? Se preparar, não é assim? Aí então, o Senhor conta uma história, ele faz uma alusão à festa de casamento, e ele diz, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou a festa de casamento do seu filho, e quando tudo estava preparado já, tudo ali, o buffet já estava todo arrumado, e disse, agora pode trazer o pessoal, a festa já vai começar. Aí o relato conta assim, verso 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes, o que é que diz aí? Não quiseram vir, não se importaram, como está na tradução do Joel, não fizeram caso, eles não quiseram vir. O que foi que aconteceu? E o rei se preocupou, o que foi que houve? Está tudo pronto, verso 4, enviou outros e disse, está tudo pronto, os cevados, tudo preparado, o gado já está todo abatido, venham para a festa. Aí no verso 5, eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, enfim, não fizeram caso, consideração, não quiseram saber. Estão vendo aí? Esses convidados é o povo judeu, que já foi tratado por Deus. Ele sempre dizia, eles são muito rebeldes, mas por causa de Abraão ele abençoava, ele livrava, ele fazia, e a coisa acontecia, mas o povo era rebelde, até um dia em que, você conhece aquele texto que diz lá no Apocalipse, estou a ponto de vomitar-te. O que é isto? O que é vomitar? Vomitar é um ato involuntário, você não quer fazer, você está entendendo? É um ato involuntário, você não quer vomitar, mas a coisa é tão asquerosa, tão, melhor dizendo, ela faz com que você tenha uma repulsa a ponto de botar para fora, é alguma coisa violenta, e você não pode impedir. Diz o Senhor, estou com náuseas, então eu estou prestes a vomitar. Era isso que ele queria dizer para esse povo, vocês estão alcançando o limite da minha paciência, até um dia que ele diz, olha, é o seguinte, determinar um tempo, se dentro desse tempo, 490 anos, ou 70 semanas,
Se dentro desse tempo vocês não se voltarem, vocês não acabarem com isso, eu viro as costas e vou embora. Foi isso que Deus fez. O povo pensa que Ele, o Criador, ainda está com eles, mas não está mais. Ele foi embora. Ele disse: a casa de vocês vai ficar vazia. Significa que Ele, o Criador, não mais estará lá. Então aquele povo deixou de ser o povo de Deus. E agora, por que deixou de ser? Porque rejeitou, não foi Deus que rejeitou. Isso lá na carta aos Romanos, Paulo explica com uma clareza tão grande. Outro dia um irmão lá, na minha igreja, ele estudou no judaísmo, fez uns negócios lá, e aí ele veio me dizer isso. Não, irmão, você só está enganado, o povo judeu. Eu digo: meu irmão, leia a carta aos Romanos, o que Paulo escreve ali, e veja a explicação que ele dá a partir do capítulo 2, e siga até o capítulo 11, e veja o que Paulo fala, que aí você vai compreender o que está escrito ali. O povo judeu foi um povo que Deus escolheu por Abraão, mas o povo desprezou. O povo desprezou. E o eterno, ele tem limites. Tem limites. Quando ele diz: estou a ponto de vomitar-te, significa dizer que ele sustenta até um momento. E depois acaba. Agora ele diz aqui, capítulo 22, versículo 9: chamou os servos e disse para os servos: vão, perdão, no verso 8, diz assim: as bodas na verdade estão prontas, mas os convidados não são dignos. Portanto, verso 9, vão às saídas dos caminhos, vão lá nos becos, nos lugares, e a todos quantos vocês acharem, tragam, porque vai ter festa. Vai ter festa. Os convidados não quiseram, mas a festa vai ficar cheia. E diz que eles foram e convidaram todos que encontraram, quer bons, quer maus, e vieram todos para a festa. E diz que a festa ficou cheia. Quem são esses aí? Quem são esses que estavam lá no caminho, quer bons, quer maus, que os servos foram buscar e eles aceitaram o convite e vieram para a festa? Quem são esses? Somos nós. Somos nós. Amém? Não tenho medo de dizer amém. Somos nós que estamos aqui porque nós aceitamos o convite. Aceitamos o convite, mesmo que não estivéssemos preparados. O que é interessante nisto é que você não precisa estar preparado, porque é Ele quem vai te levar para dentro da festa. Amém? Os outros tinham convite, os outros tinham vestes nupciais, os outros estavam preparados, mas desprezaram, não quiseram. O nosso caso é completamente diferente. Nós não temos preparo, nós não temos oferta, nós não temos vestes nupciais, não temos nada para Ele, não temos presente, mas Ele nos quer dentro da festa e Ele vai nos colocar dentro da festa, amém? É isso que Ele está fazendo conosco nessa hora. Ele tirou a gente de lá dos becos, dos caminhos, dos lugares escuros e nos trouxe para cá. O melhor é que nós quisemos vir, nós estamos interessados em entrar, mesmo que não tenhamos as vestes nupciais, porque é Ele quem vai nos vestir. Que coisa maravilhosa. Então, o que é que a gente precisa fazer? Você já parou para pensar nisso? Nós não precisamos fazer nada. Não é interessante? O que Deus quer de nós é apenas isto, esta obediência em entrar e quando sair lá fora, dizer para as pessoas que haverá uma festa e que eles também têm direito, que eles também podem entrar para essa festa, que eles também podem participar dessa festa. E vão dizer: mas paga quanto, Joel? Como é que a gente entra? Tem que comprar roupa? Não precisa nada, porque Ele vai dar tudo para você lá. Não é um negócio espetacular?
Então, quando acontecem algumas coisas, que eu fico às vezes olhando, de algumas pessoas virem aqui na frente dizer que você precisa fazer isso, precisa comer aquilo, precisa beber aquilo, precisa deixar disso, precisa deixar daquilo, não é nada disso, você precisa vir. Jesus disse isso em Mateus 11, 28, venham e eu vos aliviarei, eu vos darei, eu farei por vocês. É isso que Deus nos diz. Não somos nós, porque nós não temos condições de fazer nada. Nada que venhamos a fazer alcança a exigência do céu. Nada. Podemos fazer o melhor, podemos dedicar o melhor, podemos andar para Deus, mas não alcança. É por isso que Ele entra na cena, para nos dar e nos elevar a isso, nos trazer a essa altura. É Ele que faz isto. Olha esse texto, eu vou tentar aqui dizer alguma coisa para vocês a mais, porque eu acho isso interessante. Apocalipse no capítulo 5, eu estava dando uma explicação em minha casa sobre esse texto, é um negócio muito interessante, preste atenção nisto. Apocalipse no capítulo 5, diz que tem uma visão, João vê alguma coisa, ele diz, ele viu um trono, e o que estava assentado no trono, ele portava na mão, o quê? Um livro escrito por dentro e por fora, porém esse livro estava como? Selado. Quantos selos? 7 selos, e diz, apareceu um anjo muito forte, bradou com grande voz, procurando alguém para abrir o selo, ou os selos, e o relato diz que não havia ninguém que pudesse abrir aquele livro, ninguém, no céu, na terra, e nem nas profundezas. João disse que chorou muito, porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Você sabe, eu estava meditando nisto, eu olhei aquilo, comecei a estudar, e comecei a meditar, interessante, você sabe que quando é mostrada uma visão, geralmente a visão ela é mostrada, quando o vidente tinha a visão, era alguma coisa relacionada com a vida dele, para que ele entendesse o que Deus estava falando, para que ele compreendesse. Então ele botava, por exemplo, e apareceu uma videira, ou uma oliveira, que são as vegetações do lugar. Não apareceu um cajueiro, uma mangueira lá, para ele ver, porque ele não iria entender, o que é isso, que fruta é essa que eu não conheço? Mas aparecia uma videira, porque era alguma coisa que estava relacionada com a vida dele. Esse livro selado com 7 selos, você sabe qual era o livro que era selado com 7 selos? Era o Testamento. O Testamento era um livro selado com 7 selos. Quando João vê, ele compreende que aquilo ali é um testamento. E o que é um testamento? É uma declaração de alguém que tem posses, e ali ele está distribuindo suas posses aos herdeiros. Você está entendendo isso? Quando João vê o livro, ele compreende imediatamente que é um testamento. Por que ele chora? Porque não havia ninguém para abrir o testamento. Aí eu comecei a pensar, por que não havia ninguém para abrir o testamento? Não havia ninguém no céu, na terra, em lugar nenhum, que pudesse abrir o testamento. Porque quando um testamento é aberto, quando o dono do testamento morre, é só ali que o testamento é aberto. Quando ele morre, vem um testamenteiro e faz a leitura, ele abre e lê. Distribuição de bens. Quem é o dono do testamento? É Deus. Como Deus não morre, então esse testamento vai ser aberto? O que é que vocês acham? Por essa ótica não, né? Se você olha, o dono do testamento é Deus, ele não morre, então esse testamento nunca será aberto.
Então, o que foi que aconteceu? Paulo diz que é um mistério. Ele, na cabeça dele, pensando também, ele diz, é um mistério, eu não entendo isso. O Deus pega, faz o quê? Se torna gente como nós. Entra na humanidade, Joel, e ele faz o quê? Morre. Você está compreendendo? Ele morre. Aí a alegria. Você está entendendo? Porque agora o testamento vai ser aberto. O testamento pode ser aberto porque Deus morreu. Vocês estão entendendo a coisa? Foi isso que ele fez. Para que nós pudéssemos herdar, ele se colocou no nosso lugar e morreu. Só com a morte dele é que o testamento poderia ser aberto. E isso ele fez por mim e por você. Que coisa maravilhosa. Não é verdade? Isto é maravilhoso. Nós temos que estar alegres, saber que nós temos uma herança que nos está guardada, saber que essa herança Ele vai nos dar, Ele vai partilhar conosco, porque esta é a promessa. Vocês serão co-herdeiros comigo, disse ele, como Paulo explica lá na carta aos Colossenses. Nós vamos para esta herança, porque agora o testamento vai ser aberto, Joel. Que coisa maravilhosa, hein? E esse é um processo judicial. Este é um processo judicial que está se desenrolando lá no tribunal celeste. E esse processo já está no seu final. Amém? Isso significa dizer que quando ele terminar o processo, ele vai vir para cá e vai requerer o que é dele. Esses aqui são meus, eu vou levar. Ele leva. Você está entendendo? E todos nós temos que estar incluídos ali. Temos que estar nomeados ali. Para isso, nós temos, como Abraão, que estar andando com Deus. Nós temos que levar a mensagem às pessoas lá fora, que também têm direito. Elas não têm, vamos dizer assim, o privilégio, e tem o privilégio, ela não tem dignidade, mas Deus coloca nelas a dignidade. Então, tudo Deus vai fazer porque Ele quer que elas venham também, que entrem, que participem da festa. Mas elas vão participar a partir do momento em que nós, que somos participantes já da festa, convencermos elas de que há uma herança para ser alcançada, e que esta herança agora já vai ser partilhada, e Deus quer que todos participemos, que é esta maravilha. Eu fico feliz quando eu olho essas coisas, entendendo tudo que Deus está fazendo por nós, né? Aí a nossa vida ali fora, ela fica diferente, tá? Ela fica diferente, não temos medo de nada, nós andaremos no mundo, porque o mundo, mesmo sendo mau, o nosso Eterno está olhando por nós e para nós, Ele nos guarda, Ele nos protege, vocês sabem disto, né? Agora eu vim ali, estava esperando o ônibus lá embaixo, lá na Senador Pompeu, e eu esperando o ônibus ali, e duas senhoras vieram, ficaram do meu lado, e começaram a falar, e estavam aterrorizadas, e elas olhavam para um lado, olhavam para o outro, o tempo todo com medo, um medo grande. Eu disse, poxa, que ponto nós chegamos, né? De ficar nesse estado de terror. Aí elas disseram, mas é verdade, passa uma, lá vem uma moto, parou um carro, eu pensei que ela ia sair correndo. Um carro veio parando bem devagarinho assim, era um Uber que ia pegar alguém que estava aqui atrás, num prédio. Aí o carro veio parando, quando elas olharam, eu vi aquelas mulheres, eu pensei que elas iam sair correndo, as coitadas. Aí então é o terror, o mundo está uma desgraça, mas nós não precisamos ter medo de nada, porque o Deus do céu está olhando por nós, Ele nos guarda, Ele nos protege, sim, é verdade, eu sei disto, Ele nos protege, nos guarda de uma forma tal, milagrosa, quantas eu já passei por aí, eu conversei com elas, a gente bateu um papo, e elas disseram, olha, esse ônibus vai demorar tanto, o senhor vai para a igreja? Eu disse, vou. E qual é a sua igreja? Eu disse, a igreja adventista do sétimo dia.
Aí uma delas disse, eu sei qual é. Meu avô é de lá. É o seu sogro, né? É seu sogro ele? Ele está lá no interior, né? Aí ela falou, eu disse, é mesmo, e aí ela até falou, Joel, que vai vir aqui um dia desses aí. Ela disse, eu vou lá, antes de voltar para o Rio de Janeiro, eu vou lá na igreja. Eu disse, apareça, vai ser bom. Aí nós pedimos um Uber, aí viemos os três, eu e elas duas. Aí me trouxeram até aqui a porta. Graças a Deus, cheguei a tempo, senão eu ia me atrasar, né? E aí a gente vê como é que as pessoas estão aterrorizadas. Mas nós, os filhos de Deus, não precisamos passar por essa situação. Não precisamos. A gente faz esses negócios de usar essas máscaras. Vocês sabem que isso aí não protege nada de nada, né? Vocês sabem disso. Vocês sabem que vocês estão inalando gás carbônico, né? Isso é altamente perigoso, prejudicial. Não faz bem não, faz mal. Mas nós fazemos isso em obediência às regras, não é assim? A minha sogra foi no mercadinho lá próximo, saiu andando, aí quando voltou ela disse que antes de chegar em casa, ela se escorou pelas paredes, pelos muros, vinha andando, se escorando pelos muros, passando mal. Aí a minha filha perguntou, vó, a senhora foi de máscara? Ela disse, fui minha filha, fui de máscara. A senhora não tirou a máscara para nada? Ela disse, não, eu fui de máscara e voltei de máscara. A minha filha disse, foi por causa disto que a senhora ia desmaiar. A senhora saiu daqui para lá inalando gás carbônico. Ela é diabética e aí teve problema, ficou tonta. E realmente fica tonto. Você está entendendo? Aí a minha filha disse, quando a senhora for agora, não use máscara. Quando a senhora for entrar lá, a senhora bota, saiu de lá, tire e venha sem máscara. Vocês estão entendendo? É um negócio sério. Mas nós obedecemos por causa das regras impostas. Mas isto não protege nada de ninguém. Nada de nada, melhor dizendo. Vocês estão entendendo? Então, que o Eterno que está olhando para nós, nos guarda, que nos protege. Eu ando sem máscara por aí, às vezes eu entro no ônibus, aí o motorista diz, bote a máscara, eu digo, meu irmão, desculpa aí. Aí eu vou, coloco por obediência, não que seja para proteger, que não protege nada não. Isso daí é conversa. As bodas estão prontas e os convidados não eram dignos, mas Deus convidou outros para que esses outros enchessem o salão, e o salão foi cheio, e a festa aconteceu, e todos quantos estiveram ali, Deus os abraçou como filhos, e em abrindo o seu testamento, Ele vai partilhar com cada um de nós a sua herança. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter uma semana inteira aí. Eu sei que vai ser mais uma semana de dificuldades para muitos de nós, correrias, tudo mais. Mas o nosso coração tem que estar descansado em Deus, de que Ele cuida de nós. Nós precisamos confiar nele, colocar as nossas vidas nas mãos dele. E mesmo que venhamos a morrer, ele ainda diz assim, mesmo que venhamos a morrer, de lá da sepultura Ele vai nos tirar para a eternidade. Então pronto, não tem o que temer, não é verdade? Não é verdade? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino de número 152. 152. Nosso Deus vem vencendo. Aleluia, glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram
vencendo vem Jesus, e por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos no juízo hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Oremos. Papai do céu, nesta hora sagrada, sob tuas bênçãos, sob tua proteção, nossa gratidão, Pai eterno, em olhares para nós com ternura e amor, olhares para nós como alguém que precisa com urgência da tua salvação, olhares para nós, Pai eterno, porque o teu olhar sobre nós nos anima, nos dá confiança dentro dessa esperança que temos de herdar a salvação. Por isso, Santo, é uma semana para nós que tem na frente, desconhecida, quando nós vamos trabalhar, estudar, fazer as nossas obras, que ali naqueles lugares, onde quer que estejamos, venhamos a comentar, venhamos a refletir a tua luz, venhamos, Pai eterno, a expor o teu plano de salvação para outros que ainda não te conhecem e que por nosso meio possam assim te conhecer. Usa-nos como instrumentos de salvação. É um momento final, é um momento que nós estamos vivendo de muita perturbação na terra, quando terremotos, maremotos, tempestades, incêndios, meteoros caindo em todos os lugares, demonstram claramente que tu estás próximo de chegar. Nós